Big Brother, será que a gente promove ou demite? Sejam bem-vindos a mais um Promove ou Demite. Eu sou Rafael Norato e nesse programa a gente julga pessoas, entidades, organizações e a gente está aqui para jogar Big Brother. O que você acha disso? Será que você consome isso? Será que você condena? Será que você aprova? Eu estou aqui, mas eu não estou só para julgar. Quem está comigo também é a Agatha Laura, bem-vinda. E, Rafa, sempre um prazer participar do Promove o Limite. E também a carinha nova aqui, ó, Giovana Palermo, bem-vinda também. Tudo bom? Muito obrigada por me convidarem. Tudo bem. A gente falou, a Agatha espalhou a mensagem, a gente falou, a gente adora julgar pessoas, a Giovana falou, onde que eu assino aqui? E tá aí junto com a gente para a gente julgar Big Brother. Então, para a gente iniciar, né, o que que é isso? Do que a gente está falando aqui? A gente tá julgando com embasamento? Sim, estamos julgando com embasamento. Né? A gente vai falar aqui das pessoas, das provas, de em quem você vai votar, no próximo paredão. Na verdade, não. Se você veio aqui pensando no Big Brother Brasil, você está enganado, sinto muito. Hoje a gente vai falar do Grande Irmão, né, que veio da obra 1984, mas também desse conceito de um local com autoritarismo, onde se propaga medo, onde as pessoas vivem receosas, condenando umas às outras, que pode estar ou no livro, ou no futuro distópico, ou até no mundo de hoje. É sobre isso que a gente vai desenvolver o assunto aqui hoje. Então, não vai ter Boninho, mas vai ter o grande irmão aqui. E um paralelo que a gente já pode fazer, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, mas a obra que veio do George Orwell fala muito do futuro, né? Como é que seria um futuro onde um governo autoritário vai dominar a sociedade e tudo mais, e as pessoas serão vigiadas, as pessoas vão ser controladas e vão ser instigadas ao ódio, né? Isso parece uma obra de ficção, mas a gente vê hoje em dia, a gente vê empresas que seguem esse perfil, onde as pessoas sentem medo de pensar, sentem medo de agir diferente das ordens, onde a gente já está vigiado o tempo todo por câmeras no escritório e até nos nossos celulares, olha que coisa. A gente está produzindo material com o Big Brother, né? Então, que era um pesadelo, que foi escrito em 48, hoje a gente está cedendo material para essa entidade que controla e governaria o mundo. A gente faz isso no TikTok, a gente faz isso no Instagram, a gente dá as informações de onde a gente está, com quem a gente conversa. Então, Big Brother está mais fácil hoje em dia, né? E a gente é protagonista disso. Antes da gente falar disso, né, eu quero apresentar para vocês a Lidero, né, que a Lidero foge disso. A Lidero quer te dar liberdade, quer tirar você desse caos, tirar você desse medo, dessa angústia, e você vai ter isso através da educação. A gente promove a educação através dos mini cursos da Lidero, principalmente, que é muito conteúdo para quem tem pouco tempo. Vale a pena conhecer, você vai ser um profissional melhor que vai poder escolher onde trabalhar e fugir desses lugares caóticos e tóxicos. E eu espero que você acabe com todos eles e que faça os cursos, conheça através da lidero.com.br. Olha que coisa linda que a gente está aqui. E agora sim, vamos falar um pouco mais sobre esse tema. O que a gente pode falar de cara assim, sobre esse mundo pós-apocalíptico, mas que a gente vive e a gente cede material? O que vocês acham, assim, antes da gente entrar de fato na história toda? Eu acho que é engraçado a gente pensar nesse mundo parecido com o livro, né? Quando a gente fala hoje em dia muito de soft skills, sabe? A gente fala sobre soft skills como funcionário tem que ter inteligência emocional, como ele tem que lidar muito bem com as pessoas, comunicação interpessoal. E, ao mesmo tempo, a gente fala de empresas que querem que os funcionários sejam assim, mas não dão liberdade, nem espaço para eles se sentirem confortáveis para até praticar essas soft skills. Então, acho que é um pouco contraditório, mas quem está no mercado de trabalho, a gente tem muitos relatos. Ah, você É, ficou no mudo, Agatha. a Agatha deu uma travada ali, acho que o grande irmão bloqueou o áudio dela ali. Eles não querem que você fale, Agatha, mas você vai falar assim hoje aqui. Já tô começando o autoritarismo aí. Mas lá vem a censura. É. Eu acho que eu também senti um pouco de censura aqui.
Mas são esses chefes que fazem exatamente isso, que às vezes querem censurar a maneira que a gente pensa e tudo isso, né, para conseguir manter a gente ali naquele emprego. Mas fala um pouquinho pra gente, Maria, Giovana, o que você acha sobre isso? Eu concordo plenamente com você. Vira e mexe, escuta a relatos sobre empresas, como você falou, que uma liderança muito autoritária, chega até a dar punições aos seus funcionários também. Então, é agoniante isso. Em pleno 2023 acontece esse tipo de coisa. Isso que também. E uma coisa que eu percebi é que ao ler o 1984, você sente também essa solidão do funcionário e a dúvida que tem. Tipo, poxa, por que eu estou trabalhando aqui mesmo? Eu achava que era meu sonho, por exemplo, trabalhar nessa empresa também, mas eu não me sinto, eu não consigo abrir a minha carreira profissional, não consigo me expandir, porque estão sempre vigiando, focado em determinado assunto. E isso pega até mais também um pouco para os estagiários também, que ao entrar em determinada empresa também se sentem muito presos, porque muitas vezes eles não podem cometer erros porque é aquele negócio, eles estão assinados como estagiários no papelzinho, mas eles pegam funções de funcionários, ou seja, eles não podem errar de jeito nenhum porque o chefe dele meteu o dedo dele dizendo que está errado. Uma vibe também muito do Big Brother. Perfeito. Sim, E né? uma, Sempre uma pessoa para te criticar ali. e uma coisa que a gente Sim, viu, a gente até já discutiu aqui, eu acho que a Agatha e eu e o Sávio, essas vagas que pedem, assim, a vaga para estagiário, mas pede experiência, sabe? Pede formação, pede coisas sim, que não caberiam para um estagiário. Então, já é um exemplo desse abuso que acontece, né? Pô, 2023, com a era da informação, as pessoas já sabendo tudo sobre o outro lado do mundo, e ainda tem um pensamento, às vezes, muito limitador ali do RH ou da liderança, né? De querer, talvez, aproveitar, explorar ao máximo aquelas pessoas e exigindo o máximo e oferecendo o mínimo. Eu acho que as pessoas não querem mais sim. isso, né? Essa geração nova, como diz a Agatha aí, diferente da minha, dos idosos, mas das duas aqui, tem muito esse desejo, acho que esse idealismo também, não tem? De achar uma empresa que seja ideal, que dê condições, autonomia e que dê reconhecimento, né? Acho que o maior sonho de vocês é alcançar tudo isso, né? Sim, eu acho que é difícil alcançar tudo isso, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, porque nessa primeira experiência do jovem, como a Giovana disse, se pede muito da gente, sabe? Minha experiência de trabalho era uma experiência que pedia muito de mim e que sugava muitas minhas energias. E aí, quando você ainda está um pouco perdido, você conseguir essa energia para o trabalho, você consegue desenvolver de outra maneira. Então, existem empresas que elas exigem tanto de você, que elas te exploram. Eu posso dizer a palavra explorar mesmo, que elas não deixam você se desenvolver em outras áreas. Então, você acaba ficando dependente daquela, sabe? Eu estou aqui porque eu não tenho experiência. Agora eu tenho experiência, mas eu não tenho tempo para fazer um curso a mais, algo a mais. E você acaba entrando naquela. E acaba ficando por ali, não consegue sair. Sim, sim. Acredito que muita gente está lá, mas busca. É como vocês falaram, busca mais experiência, quer dizer, notar mais. E eles acabam meio que. É como se houvesse uma barreira, assim, que não tem como essa pessoa ser notada. Eu escutei, por exemplo, um caso aqui em casa mesmo, um relato familiar que é, um familiar meu foi para um estágio. Nem estágio também, além de estágio, foi um trabalho também. Ela entrou no trabalho e achando que foi com network esse trabalho, achando que como primeira experiência ia dar tipo um sucesso assim, porque era amiga de classe, Uhum. sendo que meio que no trabalho a chefe dela mostrou o seu real face, assim, sabe? O resultado, ela ficou com trauma de tudo aquilo fez. Ela gostava muito de fazer posts, por exemplo, de botar sua criatividade em prática. Acabou que, tendo uma experiência muito ruim com esse autoritarismo, ela se recolheu, assim, quando vê algum post assim, ou quando peça alguma dica para ela não
fica meio acuado, por exemplo. Então, isso traz umas consequências, traz lesões, assim, também para os funcionários também, esse lance de ser observado, porque mexe com a cabeça da pessoa também. E a pessoa não consegue trabalhar sob essa pressão ridícula, né? Um exemplo que a gente viu recentemente foi, durante a pandemia, começaram o movimento das empresas abrirem o home office. Para o home office funcionar, a gente sabe que é difícil, é uma mudança de cultura muito, muito diferente, né? Muito complexa, mas existem formas e formas de você lidar com isso. Algumas empresas, e tem relatos por toda a internet, que ao invés de organizar controle de tarefas de uma forma mais inteligente, exigiam que o funcionário ligasse a câmera, ficasse o tempo todo com a câmera ligada no rosto e com a internet monitorada dentro da casa dela. E aí, quando a pessoa tinha que sair para ir no banheiro, tinha que avisar a chefia, vou no banheiro aqui 5 minutos, tá? Dá licença. E ficava aquele Big Brother, aquela câmera ali na cara da pessoa o tempo todo, meio que vigiando dentro de casa. Cara, é uma situação surreal você ter que viver desse jeito, sabe? As empresas não podem É, fazer isso, a gente não pode aceitar que isso aconteça também. É E acho que a gente tem que assustador. se rebelar de toda forma, porque é assustador. Imagina você trabalhar com essa pressão. Como é que você vai ter criatividade, prazer de trabalhar num lugar onde vai estar te ameaçando o tempo todo? Não tem como fazer isso. É impossível. Então, e eu acho que isso é uma característica de empresas que não têm uma boa gestão, né? Tá, conectado diretamente com a questão da gestão. total. Porque quando você tem uma boa gestão, você sabe que seu funcionário vai, você tem métodos de saber se seu funcionário está trabalhando ou não. E aí, quando você não tem boa gestão e também não tem uma boa, não consegue segurar esses funcionários, porque não oferece benefícios, não oferece coisas que fazem esses funcionários quererem ficar, você acaba optando por essa sugestão, por essa questão de ser controlador, né? E aí, para algumas pessoas pode parecer, mas caramba, você está numa empresa que te controla, que faz a Y com você, que age dessa maneira, por que você continua? E aí, muitas dessas empresas, elas trabalham com o fato de você precisar trabalhar, você precisa, né, monetariamente, então elas acabam usando isso contra você. Né? Então, assim, eu acho que mais complicado, é complicado a gente julgar de fora essas situações, mas se a gente tem a oportunidade de sair, outras oportunidades de emprego, é bom a gente se atentar a esse fator, porque acaba virando um ambiente de trabalho tóxico, né? Ninguém quer trabalhar assim. É ruim para a nossa saúde mental. Sem dúvida. Então, personificando essa liderança aí tóxica que a gente começou a falar aqui já nessa introdução, né, a gente tem o grande irmão de fato, né? Tanto da obra de ficção do livro, né, essa figura do líder supremo que está observando você e te vigiando, quanto esse líderes autoritários e beirando ou passando tóxico, do nível tóxico ali, né? Então, é sobre esse perfil que a gente vai falar aqui, cruzando um pouco a informação do livro, né, usando como desculpa o reality show, né, que surgiu da ideia do livro, e aí evoluindo a conversa para a nossa sociedade, que é onde a gente está de fato. Então, falando do clima, né, desses locais ali, né, como é que era ali no livro, né, o clima, né, o clima sempre era uma coisa muito do medo, né, uma coisa muito temerosa. Você não podia falar nada fora da cartilha, você não podia agir fora da conduta, não podia ter itens pessoais que se destacassem, todo mundo vivia meio que igual, com uniforme, com aquele olhar triste, meio beirando a fome ali, só comendo o mínimo e consumindo entretenimento criado por inteligência artificial. Olha isso, isso foi escrito em 48 e lá se falava das novelas, livros criados pelas inteligências artificiais e que serviam para entretenimento barato, né? A pessoa fica despreocupada das questões importantes, né? E a gente hoje vive uma coisa muito parecida com isso, né? Só olhar as redes sociais, a televisão, e a gente acaba se distraindo, o que é saudável, né? A gente tem que se desconectar de vez em quando, mas esse entretenimento não pode desviar a gente do que é de fato importante, né? Do que é de fato o que faz a gente viver melhor. Então, o clima do Airstrip One, né, a pista de pouso número 1, que era essa cidade, essa região dentro da Oceania, que era o país ali do livro, nas empresas a gente sente um pouco disso, né? Nessas empresas tóxicas do passado, né? Muito apegadas àquilo do controle punitivo, do autoritarismo, da chefia com o porrete na mão,
que não quer que a pessoa fuja e nem pense em sair daquela empresa, porque ali é o melhor lugar para ela ficar, ou até diz, né? Eu já ouvi falar isso também, eu já vi pessoas dizendo isso. Ah, você lá fora ninguém vai te aceitar, não. Você tem aqui a gente te valoriza aqui. Lá fora ninguém vai te querer. Você já passou dos 40, dos 50, você ainda não tem informação, não sei o quê. Sempre colocar motivos para a pessoa ficar presa naquele lugar. Isso não é incomum na nossa realidade. Se você perguntar, você vai ter relatos de pessoas assim. O que não pode acontecer é isso existir daqui 10, 20, 50 anos. Isso tem que acabar, isso tem que diminuir. Eu nem estou falando do trabalho escravo, né, dos outros tipos de abusos, assédio sexual, assédio moral, porque isso tudo também são coisas inexplicáveis que existem e que a gente aí tem que combater a cada etapa aqui, a cada ação. O que vocês acham desse aspecto aí? A Giovana ainda, acho que ela não tem experiência, né, Giovana? Profissional mesmo, assim, ela é estudante ainda, está se formando. Não, não tive uma experiência ainda, tô adquirindo essa experiência profissional, mas até agora tá indo tudo bem, graças a Deus, tá indo bem tranquilo, não Por favor, tive não um vai Big reclamar Brother aqui. aí me vigiando, mas tá sendo Vocês muito estão me tranquilo. assustando, né? É, Vocês estão assustando ela, Rafa. não, o que eu Não, quero mas é dizer. preocupante isso. Eu lembro que quando eu tive uma palestra sobre estágio, por isso que eu sei mais ou Uhum, menos alguma coisa sobre estágio, também conheço gente que está fazendo estágio. E eu fui uma palestra tão integrante, assim, eita, tão assim, todo mundo se interessou uhum, para esse tema, porque é um tema que são universitários, que era a minha turma, e era integrante. Nossa, tô falando a palavra certa. Mas era um assunto que todo mundo queria no momento. Como é que é estar presente no estágio? uhum, Ligando outras situações também. Onde que eu quero chegar? Às vezes é muito assustador, a gente tem que estar pronto para isso, a gente tem que estar pronto para ser explorado, assim, estar pronto para deixar a faculdade de lado e focar no estágio, porque o estágio te dá mais experiência, eita, Tá te dá emocionado. mais força, te dá muitos benefícios, enfim, tudo mais. A gente tem que estar preparado para essa mente. Isso que é completamente errado, sabe? A gente tem que ter, tipo, um equilíbrio, assim. Eu lembro que a Uhum, minha professora até falava, não, se teu chefe for muito rígido para você, eu faço um papel para você e tudo mais, tô declarando que eu quero que você esteja presente na minha aula. Só que chegava uhum, alunos e falava assim, então, professora, se eu aparecer com esse papel para o meu chefe, vai ser muito... O pessoal vai olhar torto para mim. O pessoal não uhum, vai... Não vou perder essa amizade toda, vou perder a experiência que eu tô tendo até agora. Então, muito crítico, uma situação muito delicada que a gente está vivendo, principalmente nessa primeira base, assim, para uhum, depois adquirir ser um profissional uhum. experiente, com vários anos. Bom, eu perguntei isso Eu porque, acho que assim, o pior problema você... é que é uma coisa que nem. Deixa, só Vou complementando aqui. aqui. Não, eu perguntei isso porque você que vai entrar no mercado de trabalho, você tem um idealismo, né? Você está estudando para Sim, chegar lá no mercado de trabalho e você naturalmente imagina que vai encontrar uma situação. E aí, quando você ouve esses relatos, quando você sabe que nem sempre tudo são flores, né? Às vezes você vai encontrar um lugar ruim que não vai te dar oportunidade de fato, vai ser um conflito muito grande, né? Você saiu, sabe, prontinha da faculdade e a faculdade talvez nem prepare tanto para esse baque que vai ser esse mundo real, que às vezes é assustador, né? Nem toda liderança vai te acolher e querer te dar a oportunidade de te ver crescendo. Alguns vão te apertar ao máximo até você cansar e aí eles trocam por outra pessoa, né? Muita empresa funciona assim. Eu acho que não deveria existir, obviamente. É claro que não dá também para liderar um negócio só com flores, só com rosas, só com acolhimento, com afeto puramente. A gente às vezes tem que ser duro, às vezes tem que ter um atrito para a coisa sair, mas o que não pode acontecer é essa rigidez da liderança ultrapassar o limite, né? Virar algo como um assédio, sabe? Tem empresa que pune o funcionário de vendas que não bate a meta, obrigando ele a dançar no palco na frente de todo mundo, sabe? Isso é uma coisa que ultrapassa qualquer a barbárie, uma coisa dessa, sabe? Você colocar a pessoa passando ridículo e ela sabendo que ela tem que passar por aquilo porque o emprego está difícil,
né? E as próprias pessoas vão falando e deixando isso claro, ó, se você sair daqui é difícil, não sei o quê. Então ela vai se sentindo mais pressionada a viver e aceitar aquilo. Então é muito duro que pessoas tenham que viver assim, sabe? E nem todo mundo tem oportunidade também de falar, não, eu cansei, vou sair daqui, vou para outro lugar. Eu tenho uma família que me apoia, me estrutura, então eu tenho a liberdade de dizer não quando é preciso. Outros casos, a pessoa não tem essa liberdade, não tem essa condição. Então fica ainda mais difícil você se desenvolver e crescer nesses lugares. Então é um choque grande. Mas diga aí, Agatha. Acho que quando a gente fala, né, desse mundo do trabalho, a gente está falando de várias etapas. A questão não é nem a etapa que você é, mas sim a gerência da empresa, da loja que você trabalha. E o pior disso é que é muito contrário ao que a empresa costuma pedir de você. Sabe que, por exemplo, se você tem um clima de medo da empresa, como que você vai ser proativo? É. Como que você consegue ser proativo num ambiente em que você tem medo de fazer as coisas que você tem que fazer normalmente? Onde você o tempo todo está sendo ofendido de alguma maneira, né? Verbal, alguns comentários. Como que você faz dessa maneira, sabe? Então, acho que até esse processo de você deixar o funcionário sentir confiante, sentir confortável, sabe, em pequenos detalhes, no ambiente que ele trabalha, isso torna ele mais proativo. As pessoas costumam muito falar sobre as coisas que o funcionário precisa ter, mas ninguém diz sobre as coisas que a empresa precisa ter. O que faz o funcionário, você pode entrevistar um funcionário e ele ter competências maravilhosas, mas se no ambiente de trabalho ele for um ambiente nocivo, aquele funcionário, aquele colaborador morre ali, sabe? Ele deixa de ser aquele bom funcionário, aquela pessoa que poderia levar a sua empresa para outro nível ali, naquele ambiente nocivo de trabalho. Então, antes de rever, ou enquanto a gente revê os colaboradores, vamos tentar rever as empresas também. As pessoas que são gestores, né? Como colaborador, como operacional, a gente não tem essa oportunidade de conseguir falar tanto. Mas para as pessoas que são gestores, está no momento da gente começar a pensar: e o que minha empresa oferece de bom para esse funcionário? Será que é suficiente? Excelente, muito bom. Essa, Concordo. essa é parte da revolução, né? Mudar também as empresas, né? Não só as empresas selecionarem pessoas, mas pessoas também selecionarem as empresas, né? Tem essas oportunidades para poder escolher. Seguindo nossa pauta aqui, e as relações, né? Como é que eram as relações naquele mundo e fazendo esse paralelo para a vida profissional nesses lugares tóxicos? Né? Lá no livro tinha aquele comportamento muito acusatório, né? Um ficava vigiando o outro, né? Tinha a fofoca ali que, fulano tá fora ali, ó, tá fazendo uma coisa fora do permitido, então um denunciava, existia essa cultura também, né? E uma coisa que chamava atenção é os 2 minutos do ódio, onde todo mundo se reunia para odiar um traidor lá que foi eleito o traidor da sociedade. E aí todo mundo odiava, gritava, botava tudo para fora e aí depois voltava para sua rotina normal. Então, esse recorte aqui, essa cena é justamente esse final desse minuto de ódio, quando o Winston Smith, acho que ele percebeu o que estava acontecendo ali, quando ele se tocou que ele estava num lugar meio de louco, né? Num lugar que não deveria ser daquele jeito, e acho que foi a primeira vez que ele se sentiu diferente da maioria, que também não era permitido nesse caso, né? Nessa sociedade. E nas empresas, acho que tem esse momento também, né? Quando você se depara com um comportamento tóxico, abusivo, ou quando essa massa se volta, às vezes, para odiar uma pessoa que se demitiu e saiu, uma pessoa que fez algo errado, todo mundo vai em cima dela, acho que às vezes é um estalo, você fala, cara, eu não devia estar aqui, esse lugar não é legal, esse lugar não é para mim. E aí acho que é o primeiro momento que bate esse pensamento de querer mudar. E eu já senti isso também em algumas empresas, essas que exigiam demais e ofereciam de menos, e chegar nesse ponto da virada e falar, cara, será que eu consigo mudar essa sociedade? Será que eu consigo mudar essa empresa? E isso é muito difícil. Isso é praticamente possível porque um funcionário, como é que ele muda a empresa, né? Ele só se virar diretor, só se virar sócio, dono da empresa, e aí ele consegue ter poder para mudar. Normal que a gente assista isso, fique horrorizado e pense que aquele lugar não é para gente, né? Mas pensando do lado das relações, o que vocês acham assim
desse tipo de comportamento assim, que a gente que vê hoje, né? Até a gente começou a falar antes de gravar sobre o cancelamento, né? Tem muito a ver com isso também, né? O cancelamento. Eu acho que a gente acaba se parecendo muito com isso, né? E tem muito a ver com empatia. Em alguns momentos, você não vai ser a pessoa que está sendo perseguida dentro da empresa. E não é só porque não é você que você não precisa se importar. Eu Né? acho que o ponto principal dessa cena, inclusive, é esse, sabe? Não é só porque não é você que você não precisa se importar. E aí, se você está vendo um colega seu, uma pessoa que é próxima, não é, sendo perseguida, é o seu momento de alguma maneira, seja na ouvidoria da empresa, seja falando com o superior, resolver isso, né, da maneira que você pode fazer. E aí, quando a gente fala sobre essas relações, é muito comum que um líder autoritário ele tente isolar as pessoas. Então, é muito comum tentar colocar adversários para que você consiga agregar as pessoas que estão perto de você. Então, por exemplo, é um ambiente em que os seus colegas, o líder, né? O diretor, o chefe, ele chama as pessoas para perto dele, algumas pessoas para perto dele, e critica outras pessoas para poder sobressair. E aí, quando as pessoas não conseguem observar isso, não tem esse olhar crítico, elas acabam, às vezes, participando de uma coisa que não é legal. Elas acabam perdendo um pouco dessa empatia pelo outro, né? Empatia, eu acho que acho que um tópico muito importante, eu acho que para qualquer empresa também. Estar feliz pelo próximo, entender a dor dele. Então, acho que tanto dentro do trabalho quanto familiar, né? Acho que tem que ter esse equilíbrio também. Acho que dentro do ambiente de trabalho e compreensão também. Isso me lembrou um caso que é de uma empresa que é completamente diferente que essas empresas tóxicas e tanto também do livro retratar também essa ditadura toda do Big Brother. É uma empresa que acolhe muitas pessoas e que ela quer mesmo explorar essa experiência das pessoas. Ela quer mesmo que os seus funcionários entrem em vários projetos. Por exemplo, se uma pessoa está de marketing e ela tem um determinado projeto, ela pode tipo, plenamente conversar com alguém de estratégia e debaterem em uma mesa grande, debaterem sobre um determinado assunto, enfim, discutir até ser alguma coisa. Isso tudo é muito saudável, acho que tanto para os funcionários quanto para a empresa também, de ter essa alegria, essa empatia, essa troca, esse networking também, essa conversa toda da possibilidade de dizer, ah, não, você está errado, mas vamos consertar isso daqui, você está errado nisso, 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 mas vamos tentar dar um jeito nisso para você melhorar. E a pessoa falou, ok, beleza, estou dentro. Não havendo esse cancelamento todo, não havendo esse egoísmo todo, e não havendo esse julgamento todo, isso também prejudica também a empresa. Então, acho que as empresas também deveriam melhorar nesse requisito também, como a Agatha tinha falado, de preparar, de estar prontos para os seus funcionários também, de se abrirem, se libertarem e achar funções que eles nem sabiam que tinham, assim, sabe? Esse acolhimento é muito importante, né? Assim, eu acho que, por mais que o ambiente às vezes seja tóxico, seja medonho, seja sombrio de se conviver, acho que a gente não precisa compactuar com ele. A pessoa, pô, tem que trabalhar naquele lugar, ela, pô, tem que sustentar a família, então ela não consegue escapar dali. Eu acho que ela não precisa também se vender e ser um dos odiadores lá que se juntam. Ela pode ser aquele ponto diferente da maioria. Eu acho que lugares assim precisam de muita gente que acolha, né? Tem empatia, né? Você pode não compactuar e ainda ser um ponto de apoio para os seus colegas. Então, acho que você muda um pouco daquele ambiente, né? A gente não vai conseguir resolver de uma hora para outra, mas você cria um pontinho seguro ali, se você for essa pessoa. Ah, mas ninguém aqui é assim. Mas você pode ser a primeira pessoa a carregar essa empatia, né? Com os seus ali, com seus amigos, seus colegas. De repente, aquilo vai se contaminando, né? E de repente você cria uma revolução silenciosa a partir daí, né? Da empatia primeiro, acolhimento, não aceitar esse comportamento odioso que muitas vezes a gente vê. Então, a gente começa por aí.
E no outro aspecto aqui que a gente tem o futuro, né? A gente falou aí de onde veio, onde está e futuro, né? Como é que era o futuro para quem vivia naquele mundo de 1984, né? O Winston, ele estava querendo escapar daquela realidade, ele queria encontrar uma saída, uma porta de saída. Até a porta é bem simbólica na história, para ele escapar daquela realidade. Para quem vive numa empresa, no Big Brother lá do programa, a saída às vezes é o negativo, né? Você sair pelo paredão e ser expulso do programa. Então, tem saídas e saídas. Mas no final todo mundo quer melhorar e, no caso dele, escapar para um mundo melhor, para algo melhor. Para quem vive numa empresa com esse formato, com essa chefia, com o grande irmão lá olhando tudo, a saída é a melhor saída, né? É você procurar encontrar uma oportunidade melhor, uma empresa melhor, uma chance de escapar daquele mundo, ou de começar um negócio novo, ou de começar uma nova proposta na sua vida. Nem sempre é um caminho fácil, mas se você não consegue mudar aquela realidade, vale a pena você escapar daquela realidade. Então, acho que a saída, a demissão, né? A saída honrosa, eu acho que é o caminho mais seguro para escapar disso. O que vocês acham? Eu acho que quando a gente fala do colaborador, é essa função que ele tem que fazer. Tipo, tentar sair, tentar fazer curso, tentar sair daquele ambiente de alguma maneira. Mas eu acho muito importante a gente focar também na empresa. Qual papel que a empresa tem que fazer? A gente costuma achar que o problema é o funcionário quando ele não está rendendo tanto, quando ele não está dando tanto resultado. Mas às vezes é um problema da empresa e é esse olhar para dentro mesmo que a gente pede. E assim, existem outras soluções, existe um futuro nesse sentido. Você pode realocar, por exemplo, o funcionário para um setor onde ele se sinta mais confortável. Às vezes um feedback é uma coisa que faz diferença. Então, vamos tentar ser menos tóxicos, né? Como líderes, como colaboradores, eu acho que para o futuro, ele ser melhor, a gente precisa que parta de nós mesmos. Então, vamos tentar ser menos tóxicos, tanto como colaboradores, tanto como colegas de trabalho, principalmente como gestores. Porque quando você gere uma equipe, você gere o ritmo de trabalho deles também. E às vezes o problema pode ser você. Então, né, vamos tentar rever esse tipo de coisa. Concordo plenamente com a Agatha. Uhum. Acho que também tem uma coisa de quem nós somos. Eu acho que a gente acaba atraindo um pouco pessoas semelhantes, né, gente? Então, se você está numa empresa ruim, negativa, se você é o cara que agita lá, que é o carrega a tocha de todo mundo, que é o primeiro a bater, esse vai acabar se agrupando com outros que agem daquele jeito também. Se você é do outro lado, se você é da empatia, que cuida, procura entender a situação, naturalmente você vai colando nessas pessoas que pensam como você. Acho que isso é muito humano, né? Acho que a socióloga aí pode ver mais, mas a gente tem muito isso, né? As pessoas semelhantes acabam se atraindo. E quando a gente não carrega esses valores negativos, né, de gostar desse ambiente, de ser um líder ruim, chefe tóxico, a gente naturalmente já sente que meio ambiente, sabe, quando você pisa no lugar e fala, opa, peraí, esse lugar aqui é meio esquisito, acho que não é para mim isso aqui. Então, eu acho que quanto mais a gente busca esse comportamento mais amigo, mais humano, menos a gente se conecta com um lugar assim. E eu acho que, eu não sei, posso estar viajando aqui, mas eu acredito muito que quando a gente, num processo de recrutamento e seleção, quando a pessoa estiver passando e entrar naquele ambiente, ela vai sacar na hora qual é o ambiente. Como é que as pessoas estão, sabe, presas ali e falar, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Quer saber? Eu Sim. acho que eu não vou passar no processo, não. Já estou em outra ali, obrigado, tchau. Então, isso a gente só consegue quando a gente é o contraste disso, né? Quando a gente é mais para cima, mais humano, mais empático. Eu acredito muito nisso. Eu acho que vale ser positivo, né? Não resolve todos os problemas do mundo, mas acho que ajuda a gente a escapar dessas furadas também. Eu acho que você falou, realmente, às vezes é um clima que a gente consegue sentir até na publicação da vaga. Então, Hum. vamos, até para conseguir fugir desse tipo de ambiente, tentar ser um pouco mais crítico na hora de analisar uma vaga que a gente vai se candidatar, na entrevista. Não seja, não, não seja questionado apenas, questione também, faça Né? perguntas. É um direito seu, como futuro colaborador de uma empresa, entender como algumas coisas que você acha necessário saber funcionam.
Então, a gente tem esse pensamento crítico. E, realmente, quando a gente tem, vamos dizer, uma vibe assim, mais tranquila, mais que é contra, né, esse tipo de sistema autoritário, você vai começar a sentir nesses momentos que aquele lugar ali não é para você. E aí, você tendo oportunidade, né, financeira, a gente sabe que são muitas questões de não ficar, não fique. Procure outro lugar. Existem muitos lugares bons também, não só existem lugares ruins, e você merece o melhor. Um bom profissional merece um bom ambiente de trabalho. Excelente. É isso. O Fábio hoje tá em parabéns, Zac, é isso mesmo. E aí, a gente. Opa. Dito tudo isso, Giovana quer agregar alguma coisa? Não? Não, tô concordando com vocês dois mesmo. A Giovana está aplaudindo ali de pé o que a Ari está dizendo, e eu concordo também, aplaudo, porque é isso, né? As pessoas. Cara, a gente não pode aceitar esse tipo de vida, assim, sabe? Viver para trabalhar e trabalhar em um lugar ruim. Cara, ninguém devia viver assim, a gente tem que escapar disso. Mas dito isso, a gente falou aqui de ser uma lenha nas empresas tóxicas, nos líderes ruins, no Grande Irmão também, a gente define definitivamente se a gente promove ou demite o Big Brother. E aí, começando pelo livro, né, do Grande Irmão, né, onde surgiu tudo isso, 1984, está disponível em tudo que é lugar. Se não leu, vale a pena ler. Tem um filme também que adapta muito bem. E a gente promove o livro. O livro está promovido, pelo menos, né? O livro passa no crivo, acho que ele enriquece muito, aumenta o repertório e faz você enxergar o mundo de outra forma, né? A liderança é muito boa, mas ela nunca pode vir de um autoritarismo que tire a sua liberdade, a liberdade de pessoas sérias, né? Não de gente maluca, né? Gente maluca tem que ficar na cadeia mesmo. Agora, pessoas boas, do bem, que querem só viver sem encher o saco de ninguém, essas têm que ser livres, essas merecem a liberdade, como eu, como você que está do outro lado, como a gente aqui, a gente precisa de mais liberdade para poder desabrochar, enfim, e viver melhor. Então, o livro está promovido, e o Big Brother Brasil, a gente começou falando dele, a gente fez um clickbaitzinho básico aqui, que faz parte do jogo. Eu acho que ele, como entretenimento, eu não sei se a Giovana curte, se a Agatha curte. Comentem aí seus favoritos. Quem vocês vão votar aí para avançar? Eu, na verdade, não curto Big Brother, não, então eu só. Eu Serve também até não como tô muito. crítica social, mas não. Desculpa, Giovana. Não, desculpa. Não tô acompanhando muito também, não, mas eu tô adorando os memes. Sempre tem. Então, meu voto que é pra manter o público mesmo com os memes. Boa. Eu não sou grande fã, não. Eu vejo as fofocas que surgem ali, mas não me importo muito. Mas a gente promove o Big Brother, né? Tem muita gente que fala, mas isso é entretenimento bobo, alienante. Eu acho que a gente gosta de entretenimento bobo e alienante, né? Quem assiste um jogo de futebol, cara, você quer entretenimento mais bobo e alienante do que o futebol. Que é 22 caras correndo atrás da bola, sabe? E que não muda nada na realidade, não muda nada no nosso futuro, mas a gente torce, porque é emocional, é humano. Novela, filme, série, tudo tem o seu lado bobo. E acho que a gente precisa dessa desopilada, faz parte da nossa vida. A gente já se estressa com muita coisa, então tem que ter a parte boba também ali. E se for Big Brother, para quem gosta, tá promovido, faz parte. A gente não tem que ser ultra cult e dizer que coisa inferior. Não, tem que ter diversão Sim, para todo sim. mundo, é isso aí. E lembrando que saúde mental é você curtir o que você gosta, né? Então, se vocês gostam de Big Brother, você é uma pessoa que às vezes trabalha 8 horas por dia, 9, 10, e no final do dia sua diversão é ver Big Brother, você tem que ver. Saúde mental é sobre isso, sobre fazer o que a gente gosta. Exatamente, é isso aí. E se quiser ler livros, se quiser ler Foucault, se quiser ler, sabe, obras Trotsky, Tolstói, não tem problema, leia também. Tudo depende do gosto do cliente, né? O importante é ser feliz, isso aí. E o grande irmão, de fato, né? Pensando nessa figura, que eu até receio de olhar para ele, que está sempre olhando, está vigiando a gente o tempo todo, ele está acompanhando cada passo. Ele, como figura autoritária, pode ser o seu chefe, pode ser essa figura de controle, né, de uma sociedade do futuro, pode ser alguém que persegue você, esse personagem icônico e meio assustador. A gente promove ou a gente demite?
e a gente demite, né? Infelizmente. Não dá para conviver com gente assim. Cara, você trabalhar para um chefe que tem esse perfil não vai ser bom para você, para sua sanidade mental. Talvez você aprenda muita coisa no processo, mas acho que vale a pena você escapar assim que possível. Aprenda, colete o máximo que você puder de aprendizado, de oportunidade, crescer até onde dá e sair para outras coisas, sabe? As pessoas têm que também ter essa liberdade de escolha para ir para lugares melhores. Mas como ele é o grande irmão, essa figura icônica, a gente não pode demitir. Então, é óbvio que ele está promovido. Desculpa, grande irmão, está promovido. A gente não quer se envolver com você. A gente não quer ser metralhado. Tá vigiando a Não, e gente. lembrando que esse ano a gente começou muito bonzinho, né? Tá todo mundo sendo promovido, mas nem se acostume com isso. Porque a gente não erra. Senão a gente nem se diverte tanto quando a gente promove as pessoas. A gente está muito, muito bonzinho. É, Mas para você, né, a gente já promoveu, como a Magalhães falou, na segunda promoção do ano, e a gente quer que você seja a terceira promoção do ano. A gente quer que você saia desses lugares tóxicos, conquiste novos voos, trabalhe onde você gosta, onde você sonha, encontre novas oportunidades. E como é que você vai fazer isso? Com os mini cursos da Lidero, olha que maravilha. Tem mini curso novo que vai sair por aí, vale a pena você conhecer, se conectar. É muito conteúdo para quem tem pouco tempo, né? O nosso curso de destaque é o de comunicação oratória, que está disponível aqui no link, e vale a pena você conhecer, se desenvolver e nunca mais depender de nenhum grande irmão regendo a sua vida. É isso que a gente espera disso. Para saber mais, lidero.com.br. Esse foi o nosso Promove ou Demite. Eu tenho muita alegria de ter esse time aqui com a gente, a Agatha maravilhosa, Giovana fantástica. Considerações finais para a gente encerrar aqui nosso episódio. eu só quero dizer para vocês continuarem acompanhando, né? Curtirem esse vídeo, seguirem aqui o canal, compartilharem e voltar para os próximos vídeos, que a gente esse ano tem muita coisa ainda para fazer. É verdade, acompanhar, botar o sininho aí de notificação também no Instagram, porque tem vários conteúdos bem legais também que a Líder oferece, e os cursos também são muito bons. Então, muito obrigada mais uma vez por estar presente aqui nesse vídeo, foi bem legal. Muito bom, muito bom. Eu agradeço vocês aqui, nossa bancada ilustre hoje. Giovanni e Arthur, obrigado por contribuírem. E você que está do outro lado, como elas disseram, clica aí no sininho, se inscreve, manda para os amigos. Se não gostou, manda para os inimigos, manda para o teu chefe tóxico também. Vamos ver se ele se toca e muda aí um pouco de atitude. É isso que a gente espera. Grande abraço e até o nosso próximo episódio do Promove e Demite. Até lá. Até lá, gente. Tchau.